Yazone no ar e hoje vocês vão conferir um especial de comemoração dos 25 anos de Tomb Raider. O Yazone está no ar. E o meu convidado de hoje é uma pessoa que já esteve aqui muitas vezes. Oh meu Deus, mas ele vai vir aqui de novo falar de Chuck? Pode ser, porque teve uma novidade aí. Já lançou um novo trailer com mais coisas, com mais spoilers. Mas vou chamar ele aqui primeiro, peraí. E aí, Kalel, tudo bem? Fala pessoal, beleza? Tudo jóia com vocês? Estou aqui eu de novo para falar mais aí com vocês, compartilhar algumas informações legais e é isso aí, beleza? Eu citei um pouquinho do Chuck aqui, mas é porque teve uma novidadezinha rápida aí, né? Lançou mais um trailer, é isso? Teve um lançamento aí de um segundo trailer que tá muito da hora, mostrou aí algumas novidades, né, do que vai ter na série, alguns personagens que vão reencontrar o Chuck aí, né, inimigos, amigos, então foi bem da hora. Quem é fã a longa data da franquia realmente vai gostar daquele trailer. Mas ele não tá aqui hoje pra falar de Chuck. Hoje ele tá aqui pra falar de um outro personagem, de uma outra franquia que ele também gosta muito, tanto quanto o Chuck. A gente tá aqui pra falar sobre essa comemoração que os fãs que estão mais fazendo, né, levando isso mais a sério, são os fãs dos 25 anos de Tomb Raider. E o Kalel tá aqui pra isso hoje. Kalel, diga-me e não me esconda nada. O que te fez se encantar pela franquia? Qual o seu primeiro contato com a franquia? O que te faz amar Tomb Raider e Lara Croft? Eu acho assim, o meu primeiro contato com o game foi o Tomb Raider 3, foi com esse game. O que me encantou no game, né, o que me chamou a atenção nele foi a liberdade de exploração no mundo 3D. Então você tinha essa novidade, né, e isso me cativou bastante, até depois as características da personagem, o caráter dela. Então isso aí, conforme vai desenvolvendo a história do game, você vai percebendo essas coisas e isso me chamou bastante atenção e jogo até hoje. E quando foi lançado o primeiro game do Tomb Raider? O primeiro game, Tomb Raider 1, foi lançado em 96, foi, claro, pela produtora original, que foi a Core Design. Hoje em dia ela nem existe mais, pelo menos não com esse nome. E Tomb Raider 1 foi um sucesso, né? Porque justamente pelo que eu falei aqui do Tomb Raider 3, foi um game que na época a maioria dos jogos eram 2D, a maioria dos jogos eram tradicionais, tipo Mario, sabe? Aquele estilo de gráfico. Também não tinha tanta tecnologia assim pro 3D, né? Para um 3D mais robusto, mas no PlayStation 1, né? Que ele fez o mais sucesso ainda. O Tomb Raider 1 então trouxe essa liberdade de exploração no mundo 3D, né? E a personagem era uma personagem muito forte porque era uma mulher. E até então você tinha filmes, jogos, né, tipo de Indiana Jones, e essa representatividade, né, da figura ali masculina ali nesses jogos tal era muito grande. E você não tinha esse perfil numa personagem feminina. E foi a Lara Croft que trouxe isso, inovou e fez um sucesso enorme. Não só isso, né, cara? Porque o 3D na época era novidade, vamos dizer assim. Ainda mais, vamos dizer como textura, pra época era muita coisa já. Uma época em que o computador ainda não era todo mundo que tinha, uma época em que também o PlayStation não era todo mundo que tinha, e já tinha essa inovação, né? Já tinha uma evolução. Numa época em que tudo era mato, vamos dizer assim, já tinha essa evolução. E a franquia trouxe isso no jogo já, ali logo de cara, como não só essa figura que é muito importante, como uma mulher, né, que leva o game nas costas ali, a aventura nas costas, mas também trazer esse tipo de tecnologia. Você já se impressionava com isso nessa época? Com certeza, me impressionava demais, assim, porque, que nem eu falei, antes do PlayStation eu tinha Nintendo, eu tive o Nintendinho, enfim, tive esses outros consoles. E era tudo 2D, né? Era tudo jogo 2D, Pac-Man, né? Você lembra, você deve ter jogado também.
Então, o Mario, o Sonic. Então eram esses jogos 2D. E você ter isso aí convertido, né, um mundo totalmente explorável em 3D, né, com as habilidades de pular e atirar ao mesmo tempo, sabe? Você unir movimentos, ela é muito ágil, então você poderia se desviar para a esquerda, pular para a esquerda, direita, atrás, atirar ao mesmo tempo, se virar no ar. Isso foi implementado posteriormente, mas são tecnologias, sabe, que foram trazidas, implementadas ali no Tomb Raider, que foram inovadoras, né, e foram referências, são referências, né, até hoje para muitos jogos. É isso que eu ia perguntar pra você. Depois que foi lançado o Tomb Raider, você teve alguma que você lembra, assim, não tô falando, né? Você lembra que se por causa desse sucesso teve alguma outra empresa que criou algo parecido? Você sabe disso? Sim, sim, vários jogos têm alguma inspiração em Tomb Raider, né? Eu falo Tomb Raider, tá? Algumas pessoas podem se incomodar, outras não, mas Tomb Raider é como a gente chamava lá na infância, né? A gente sabe que é Tomb Raider, mas é tão carinhoso isso, sabe, de chamar como na infância, então eu vou falar. Eu tô preocupado aqui de falar errado. A Mai até fez um drops, que a Mai voltou pro canal, né? Ela até fez um drops esses dias e foi falar da comemoração. Ela falou, eu falei Tomb Raider, tem problema? Eu falei, não tem problema não. A galera aceita, então a gente pode falar. A gente tem essa licença poética aí pra falar. Sim, a maioria das pessoas falam Tomb Raider e não Tomb Raider, embora eu fale algumas vezes, misture algumas vezes. Então sim, tiveram vários jogos que foram inspirados. Por exemplo, Assassin's Creed teve inspiração, jogos como Uncharted, jogos como Prince of Persia. Então, existiam grandes nomes, grandes títulos, né, que foram inspirados aí, pelo menos em mecânicas, em história, em elementos que foram colocados dentro dos Tomb Raiders, que outros jogos trouxeram também, implementaram dentro de seus jogos. E você tem acesso ao... como as outras pessoas têm esses códigos internos que acabam descobrindo novidades que poderiam ser implementadas e não foi para frente. Essa galera é o próprio pessoal que fez o jogo ou é a galera mesmo, tipo uma pessoa como você que vai lá e fuça tudo para descobrir? A comunidade de Tomb Raider, cara, é sensacional, sabe? É incrível. São pessoas comuns, normais, como você e eu. Claro que são pessoas um pouco mais fuçadas, né? Vamos dizer assim. Que abrem arquivos do jogo, eles exploram texturas que de repente não foram usadas, criam mods, né? Que são modificações para o jogo a partir dos arquivos originais, encontram textos, falas, sons que de repente foram descartados. Então existe toda essa comunidade, né, e essas pessoas que vão atrás mesmo, sabe? E isso é bem da hora, é bem legal e é bem presente, né, no mundo aqui de Tomb Raider. E você, da franquia toda, eu sei que é difícil falar essas coisas, mas você tem preferidos, títulos preferidos que você mais gosta, assim, ou que você mais joga atualmente? Tenho. Eu vou te dar essa resposta, posso te dar essa resposta de... na verdade, assim, eu vou te responder essa pergunta em períodos, porque a franquia teve, vamos dizer aí que 3 períodos, tá? O primeiro período foi da Core Design, que vai do Tomb Raider 1 ao Tomb Raider 6, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Mas o meu preferido da primeira era, que é a era Core Design, foi o Tomb Raider 4, tá? O The Last Revelation, que se passa no Egito, mas quando eu tô falando depois a gente fala um pouquinho mais sobre ele. O meu segundo game favorito é da segunda fase aí da franquia, que inclui o Tomb Raider Legend, Anniversary e Underworld. É o Anniversary, porque, eu vou falar também, ele é um jogo, é o maior jogo, né, dessa trilogia, traz os elementos clássicos ali, os elementos que o pessoal mais gosta, né, e é um jogo grande com relação aos 3. E aí depois eu vou falar do reboot, né, que é... O meu preferido é o Shadow, que ele é o último do reboot, né, o último jogo até então lançado, e ele traz um gostinho de exploração que estava faltando
nos jogos atuais de Tomb Raider, porque tinha muita ação, e eles não estavam olhando tanto para a exploração. Então, para os fãs de longa data, tá? Para os fãs de longa data, isso é muito positivo, certo? E pelo fato de ser em floresta, de ser um clima mais do Peru ali, essa região, então eu acho que arremete mais aos Tomb Raiders clássicos. Então por isso é o meu favorito ali. Eu sou um tipo de pessoa que acumulo coisas. Eu sou um acumulador nato, ou seja, eu sou um colecionador. O que o Kalel... de material. O que o Kalel, como pessoa que também é da minha geração, é um pouquinho mais novo, mas teve geração em que comprava coisas, adquiria coisas até para jogar, para poder jogar. Hoje não era um download, era comprar o jogo. O que o Kalel tem da franquia hoje em dia ainda que restou dessa época? Cara, você tem alguma coisa. Fita não, né? Porque não foi na época de fita, né? Foi de CD já, né? Sim. Olha, muita coisa que eu tinha se perdeu por conta de vender o videogame e tal, e então muita coisa eu perdi. O que eu ainda tenho são jogos, eu tenho algumas capinhas de jogos, né? Tenho o CD, a mídia original, tenho revista, então revista antiga, sabe? Eu tenho algumas coleções de revista da Lara Croft, Tomb Raider. Que mais? Eu acho que é isso. Eu tenho alguns pôsteres também que eu guardei, mas eu também não sei onde está agora no momento. Mas eu tenho também. Você tem algum action figure, algum bonequinho? Nenhum? Boneco? Já teve? Não. É porque na